Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. Falávamos há pouco sobre gastos, mordomias, né? Aliás, a gente falou sobre carro. Há muitos países que adotam o seguinte critério: o presidente daquele poder tem direito a um carro, seja do judiciário, do Congresso, só o presidente, ninguém mais, né? Então, o Supremo, por exemplo, só o presidente do Supremo, Barroso, poderia ter um carro pago com dinheiro público. Todos os outros teriam de se virar. Vai no próprio carro, chama o Uber, chama o táxi, aluga um carro com o dinheiro seu e não do povo. E no Congresso da mesma maneira. Assim seria, né? Mas o que está acontecendo? Ministros do governo, por exemplo, estão tendo de encarar fila em aeroporto. Por quê? Porque está faltando grana para os aviões da FAB. Não tem avião para todo mundo, porque está faltando grana para manutenção, para combustível, para as horas dos pilotos e assim por diante. A fiscalização dos postos de gasolina estará comprometida nos próximos meses, para saber se tem combustível adulterado. Estará comprometido, seriamente comprometido, por falta de recursos. E de sol a sol, o povo brasileiro ouve a mesma história. Olha, o governo gasta muito mais do que arrecada, o déficit não é enfrentado seriamente, a dívida pública só cresce, o Banco Central, por sua vez, diante desse cenário, não tem alternativa, mantém a taxa de juros lá em cima. Ouvimos isso hoje, ontem, anteontem, no mês passado, no final do ano passado, porque é uma história fácil de ser contada, até por ser também fácil de ser compreendida. Mas esses mantras que nós ouvimos são mantras, né? Que são repetidos com as mesmas palavras todos os dias, no Congresso, na televisão, no rádio, nos jornais, você lê e ouve na internet. Só que esses mantras, eles têm um problema central. Eles são o resumo didático de uma grande mentira, de uma perigosa mentira. Agora, o peculiar, o aspecto diferente nessa história mentirosa é que ela foi elaborada e é alimentada não apenas pela oposição parlamentar e por grande parte da imprensa, mas também pelo próprio governo, particularmente pelo Ministério do Planejamento e pelo Ministério da Fazenda. Convenhamos, com frequência, Tebet e Haddad dizem coisas que coincidem inteiramente com o discurso simplista, construído pelo capital financeiro e repetido diuturnamente pela maioria dos parlamentares e dos jornalistas. Agora, o déficit zero foi o laço que o Haddad fez para seu próprio pescoço e para o governo. Ele fez esse laço. E como toda essa fantasia trata exclusivamente de déficit primário, ou seja, não considera
gastos financeiros, os juros, vencimentos da dívida pública. Como isso não é considerado, isso não aparece no debate. Esse debate acontece em função de uma abstração inútil, que é a contabilidade primária e não a nominal. A nominal é a real. É o mundo físico, real, é o dia a dia. A primária é uma abstração. E aí entra um ponto, isso é muito importante, porque entre as peculiaridades brasileiras está uma determinação de que a única arrecadação contabilizada para que se meça o déficit primário é a arrecadação tributária. Então, por exemplo, dividendos da Petrobras e de outras empresas em que a União é acionista. Esses dividendos não são considerados nessa contabilidade. A dívida dos estados com a União. É verdade que, aliás, é uma dívida que também deveria ser auditada, né? A dívida dos estados. Porque eles já pagaram essa dívida diversas vezes e a dívida só cresce. Mas de vez em quando tem pagamento. Fica um tempo sem pagar. Mas de vez em quando tem pagamento. Quando tem o pagamento, vamos pegar aí Minas Gerais, Rio de Janeiro, qualquer estado que está muito endividado. Quando paga, essa grana também não é contabilizada para a medição do déficit primário. E só contam os recursos dos impostos. Mas aí vem a pergunta óbvia, né? Tá bom. Mas aonde vai a imensa arrecadação restante? Os dividendos das empresas das quais o governo é acionista. A arrecadação com parcelas da dívida da qual a União é credora. Essa grana é contabilizada onde? Ela vai para onde? Obrigatoriamente vai diretamente para os gastos com a dívida pública. Obrigatoriamente. E não entra naquela conta de caderno, né? Você coloca aqui. Gastos e arrecadação. Nos gastos, vai tudo o que não é dívida financeira. Custos da dívida, juros da dívida, serviço da dívida. Não entra. Na contabilidade primária, não entra. Mas todo o resto entra. Aí, na outra coluna, arrecadação. Só entra a arrecadação tributária. Todo o resto não entra. E todo o resto, junto com os gastos financeiros, o custo da dívida, tudo isso se reúne em outra conta, que é a contabilidade nominal, que é a real, é a verdadeira. E ela fica completamente fora desse debate, dessa farsa. E ela é a realidade financeira, não a contabilidade primária. Mas é a contabilidade primária que faz o governo, já que só a arrecadação de tributos conta, faz o governo sair correndo atrás de impostos. Então não é difícil entender porque o governo atravessa os dias, ainda que disfarçadamente, tentando aumentar sua arrecadação com impostos. Porque é a única
essa arrecadação que pode ser comparada com os gastos não financeiros. Ou seja, na conta que determina se há superávit primário ou se há déficit primário, ou se, como quer o Haddad, há neutralidade, 0 a 0, na contabilidade primária, que não passa de abstração. E é uma abstração ridícula, porque o custo da dívida está chegando em R$ 1 trilhão. O custo, não é a dívida. Só o custo da dívida, o que se paga de juros. Alimentados esses juros pelo Banco Central. Aumenta a Selic, aumenta a quantidade de bilhões de reais direcionada para o pagamento do custo financeiro da dívida. E essa construção pervertida levou o próprio governo a se lançar em outra armadilha, o teto de gastos. São duas armadilhas que o governo construiu, mas, para encaixá-las nessa construção muito maior, pervertida, que não é do Congresso, não é do governo, é do capital financeiro. E é preciso ter cuidado com o financeiro, porque fica parecendo que é só capital bancário. Não, é a fusão do capital bancário com o capital das grandes corporações produtivas, particularmente as industriais. Estrangeiras, hein? Que se remuneram, acumulam capital, obtêm excedentes dos países, vários, com o mercado de ações e com o mercado de títulos da dívida. E vamos ficar discutindo o IOF, o déficit primário. E o Haddad passa dias e dias só falando da meta primária. Isso é uma inutilidade. É uma construção, repito, pervertida. E com essas duas armadilhas, a do déficit zero e a do teto de gastos, essas duas armadilhas provocam efeitos sociais. Porque se fosse só deixar o Haddad procurando explicações, não. Os efeitos são sociais. E perversos, são iníquos. E atingem a Previdência, a saúde pública, a educação pública. Acabamos de ver. Essa grana aqui de um programa social, que é o Pé de Meia, irá entrar na contabilidade do piso constitucional da educação. Isso significará o quê? Menos dinheiro para a educação. O Pé de Meia deve existir, claro, mas ele não tem de entrar nessa contabilidade do piso para a educação. Piso constitucional. Por isso não jogam pela janela. E os efeitos são também sobre os investimentos públicos. Em transporte, em saneamento, em segurança, em reforma agrária, em pesquisa científica, em programas assistência. E como estamos vendo, no funcionamento do básico. Fiscalização de posto de gasolina para saber se está adulterando combustível. Grana para que os aviões da FAB possam ser utilizados normalmente. Fiscalização do IBAMA. Não adianta COP30 e não sei o que, se não tem fiscal. E é esse modelo que faz o governo federal atacar, como fez o ano passado, e como foi feito antes. Represamento de fila, como fez o Bolsonaro, ou esse ataque que
que quiseram fazer passar como pente fino fiscalizatório contra o BPC. E o ataque contra o salário mínimo, contra o abono salarial e, claro, contra aquela que os liberais de jardim de infância, nas financeiras, nos bancos e na imprensa, e no Congresso, mais gostam de atacar e de apontar como a vilã a Previdência Pública. Previdência Pública. E não querem resolver, querem decretar que ela é inviável, que ela é insustentável, que ela deve ser substituída, pois, pela Previdência Privada. É esse modelo que permite a repetição da mentira contada pelos liberais, pelos seus porta-vozes, de que o Banco Central não tem alternativa à elevação da Selic e à manutenção nas alturas da taxa básica de juros. E é preciso repetir, já falamos isso aqui 2.000 vezes, mas temos de falar 30.000. Cada ponto percentual a mais na Selic provoca hoje, pelas circunstâncias atuais, pagamento adicional de 55 bilhões de reais nos juros da dívida pública. Também produz redução na arrecadação pública. Por quê? Porque o consumo é atingido, o consumo despenca. Se o consumo despenca, a produção despenca. Essa diminuição na atividade econômica, claro, significa demissões, fechamento de vagas de emprego, redução de salário médio oferecido, porque se você tem mais gente desempregada, o salário médio oferecido cai. E esse drama social, aumentado, potencializado pela Selic, porque ele já existe historicamente, ele vai provocar o quê? Demanda muito maior por seguro-desemprego, por Bolsa Família, demanda por atendimento pelo SUS. E o efeito dos juros altos nos investimentos produtivos, na indústria, na lavoura, é prolongado, porque o adiamento, o cancelamento de investimento, isso não é revertido da tarde para a noite. E é óbvio, menos investimento produtivo resulta em oferta menor de mercadorias, o que leva o quê? A um quadro inflacionário. Aquilo que o Banco Central diz querer combater. Você reduz a oferta, pô. Você vai produzir inflação. A não ser que o consumo seja achatado até ao cenário recessivo. É isso que querem? Está decretado pelo Banco Central, pelo mercado financeiro, pelos bancos, pelo governo, pelo Congresso. Não, o país não pode crescer mais de 2,5%. 2,5% já é um crescimento perigoso. Você pode ficar crescendo acima de 3%? Não pode. Desemprego descendo para menos de 7%, que perigo! Perigo para vocês, pô. Perigo para vocês. Mas é um drama desgraçado quem perde o emprego. E olha, esse modelo não é aleatório. Não é casual, não é resultado de ignorância. É um sistema elaborado para garantir, por intermédio da dívida pública e do mercado de títulos, como dissemos há pouco, a transferência da riqueza pública, da riqueza nacional, pública e privada, para a acumulação de capital. Para o capital financeiro fazer aquilo que é da sua natureza. Natureza não do capital financeiro apenas, mas do capital
que é a acumulação. A sobrevivência do capitalismo necessita de acumulação como nós necessitamos de oxigênio. Então essa discussão sobre IOF, ela é emblemática, né? Porque ele é ao mesmo tempo regulatório e meio de arrecadação. O Congresso trata como se fosse só regulatório. Não é. Por princípio e por conceito, é também meio de arrecadação. No ano passado, a arrecadação do Estado foi alta. Este ano a situação mudou. E aí o governo, não por convicção ideológica, mas por necessidade, viu no aumento do IOF um modo de garantir mais arrecadação em 2025. Por quê? Porque outros impostos, se aprovados pelo Congresso, só poderiam ser arrecadados no ano que vem. Não poderiam ser arrecadados este ano. Então a proposta original não era nenhum absurdo, tinha umas bobagens, não iria resolver o problema, conversa fiada, o argumento de que iria produzir justiça tributária, nem de longe essa medida pode produzir sozinha o ataque à injustiça tributária, um dos muitos elementos que formam a desigualdade socioeconômica no Brasil. E mesmo tendo resultados limitados, foi suficiente para desencadear aquilo que todo mundo acompanhou. Telefonemas para o Lula, para a Gleice, para o Haddad, o governo recua. Aí ele volta com aquela MP que ataca. E o Haddad falou, mas ótimo, vamos aproveitar e tratar de medidas estruturantes. O que é medida estruturante? Atacar seguro-doença? Seguro-defeso? Auxílio-doença? Isso é cinismo. E ainda teve essa história do pé de meia no orçamento da educação. Bom, resultado. O aumento do IOF, o Congresso jogou fora. A MP está lá ainda. É interessante notar que o que parece incomodar o Congresso na MP, talvez até ela seja rejeitada por isso, são novas cobranças ali, né? Em títulos ligados à construção civil, agricultura, etc. Mas não os ataques ao seguro-defeso, o ataque ao auxílio-doença e a redução do dinheiro que deve ser destinado à educação. Olha, muitos dos que repetem esse discurso superficial, falso, acreditam de fato que estão abordando a questão central da economia brasileira. São induzidos a isso. Na imprensa, no próprio Congresso, na academia. Mas os que dirigem o espetáculo sabem, é claro que sabem, que essa imensa falsificação, que essa farsa é um meio de atingir seus objetivos. A privatização gradual da Previdência, a privatização do sistema público de saúde e do sistema público de educação, a redução ao mínimo possível dos programas sociais, a manutenção da apropriação da riqueza pública por grupos particulares, muitos que nem conhecem o Brasil, mas estão no mercado brasileiro de títulos. E, claro, o controle definitivo do Estado pelo capital.